Queridos amigos, muito boa noite para todos. Prazer estarmos aqui mais uma vez, né? E nós temos hoje nosso amigo Ricardo Lande, que vai fazer nosso estudo aqui das parábolas das 10 virgens, né? Talvez até pouco conhecida aí da maioria aí do pessoal, né? Mas tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos, como sempre, nos preparar lendo uma página de um livro de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E eu escolhi para hoje o Caminho, Verdade e Vida. Então vamos abrir ao acaso e ler essa página para a gente poder se preparar para a nossa prece inicial. É a página número 21, Caminhos Retos. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Esse se encontra no Evangelho de João, versículo 21, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Vamos orar então, amigos. Jesus querido, mestre e amigo maior, aqui estamos mais uma vez na tua casa, buscando seguir esses caminhos, certamente os caminhos que nos conduzam ao Pai, que nos conduzam à felicidade. E aqui viemos para te escutar, ouvir teus conselhos nos diversos caminhos que temos para escolher, para podermos escolher o caminho melhor. Aqui viemos também, Senhor Jesus, buscando forças nos momentos de dificuldade em nossas vidas, para podermos encontrar na tua mão o apoio necessário para seguirmos em nossa jornada. Por isso te rogamos na noite de hoje, dá-nos ouvidos de ouvir, para podermos refletir nas mensagens que o nosso amigo Ricardo nos trará, a fim de podermos, sobretudo, colocar em prática em nossas vidas os teus ensinamentos. Fica conosco e abençoa-nos agora e sempre, que assim seja. Então, Ricardo, por favor, é contigo. Alô, alô, estão me ouvindo? Primeira vez que eu uso esse microfone. No lugar onde eu trabalhei, nós tínhamos um auditório grande, mas não tinha microfone. Então a gente tinha que falar mesmo, com aquela voz mesmo, para todo mundo ouvir, né? Então, quando bota o microfone, assim, eu fico com medo de estar falando alto demais. A passagem de hoje é essa. É a parábola das 10 virgens. Essa parábola não consta
Como, aliás, muitas parábolas de Jesus não constam no Evangelho segundo o Espiritismo. Senão o Evangelho segundo o Espiritismo teria que ter uns 4, 5 volumes, né? Então, Kardec separou algumas. Mas essa parábola ela é muito significativa e profunda. Alguém aqui não tinha ouvido falar sobre essa parábola? Pode levantar o dedo, não tem problema, não. Eu mesmo não conhecia, né? Depois eu fiquei conhecendo. Está vendo? Muita gente não conhece. Ela está no Evangelho de Mateus e foi o único evangelista que registrou essa passagem de Jesus. Vocês já viram aquela série Chosen? Chosen, né? Era aquele cobrador de impostos e ele anotava tudo. Por isso ele era o Mateus, por isso é que ele anotou essa passagem, né? E Jesus ele ensinava por parábolas, porque a humanidade é comparável ao crescimento de uma criança. No tempo de Moisés, a humanidade estava na infância. Era uma humanidade, de um modo geral, idólatra, né? Não tinham leis que regulassem a vida cotidiana. Quando Moisés veio, foi preciso ser duro, como às vezes a gente é com as crianças. Você chega para a criança e diz, não pode, senão eu vou te botar de castigo. Hã? Não é assim que a gente fala? Aí a criança vai e não faz. Você até explica por que não faz, porque, olha, vai fazer dodói, vai levar choque e tal, mas você impõe a tua vontade, porque ela não tem condições nem discernimento ainda para entender exatamente aquilo que está acontecendo. E assim era a humanidade daquele tempo. Tanto é que Moisés, quando saiu, que foi para o Sinai, voltou com as tábuas da lei, eles tinham construído um ídolo, para adorar um ídolo. E uma das missões de Moisés foi exatamente colocar naquele povo, que foi o primeiro povo que se tem, que a história dá notícia, de crer num único Deus. Um único Deus. E trouxe o primeiro código que a história tem, registra, moral, que inclusive até hoje nós nos baseamos de uma certa forma nesse código, né? Depois, 1500 anos depois, era 1,5 milênio depois, a humanidade já adentrava a adolescência. E vocês sabem como é que é adolescente, né? O adolescente é teimoso. Ele até sabe, mas você diz que é, ele diz que não é. Disfarça, diz, não vou fazer. Né? Sabe, rebelde, aquele rebelde. Mas ele já tinha entendimento, a humanidade já tinha condições de entender. Então Jesus veio trazer uma nova concepção de Deus. Não aquele Deus que punia, aquele Deus que era raivoso. Falava-se muito na ira de Deus, lembra disso? Né? Se falava até hoje ainda se fala na ira de Deus. Mas ele veio nos trazer justamente o oposto. Um Deus amoroso, um Deus que ama seus filhos, um Deus que está sempre presente em tudo que você faz. Jesus disse, uma folha não cai sem que disso o meu Pai não tenha conhecimento, sabe? Que uma folha caiu, não vai saber do teu problema, da tua angústia, ou da tua alegria, ou dos teus êxitos, ou aquilo que você deseja, sabe? Ele é teu Pai. Por isso é quando... Isso aí sou eu, tá, gente? Eu, quando oro o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, eu não falo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu não falo assim com meu pai. Não chamava meu pai de Vossa Senhoria, eu chamava meu pai de papai. Então eu rezo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque eu estou falando com o meu pai. Eu não tenho rapapés com Deus, eu posso falar com ele. E hoje a gente sabe disso. Antigamente a gente precisava de um sacerdote, precisava de um templo, né? Precisava ter um representante de Deus na terra. Gente, naquela época Jesus disse, quando orardes, não faça como os fariseus, que batem no peito, em praça pública, para todo mundo. Vai para o teu quarto, em secreto. Em secreto fala a teu Deus e ele vai te ouvir. Ele já dizia isso aqui. Mas ele disse também que rogarei ao Pai, isso um pouquinho antes ou depois do Pentecostes, quando ele subiu ao céu,
e falou naquela multidão, cada um na sua língua entendeu. Na época a gente imaginava, né, que ele tivesse falado em grego, em aramaico, falou em tudo que... Não foi, gente. Ele falou como o teu mentor fala contigo. Ele não articula palavras, mas você ouve ele. Você sabe. Eu, antes de vir para cá, eu ia esquecer esse roteiro aqui. Eu gosto de fazer um roteirinho. E esqueci. Eu vou lá dar uma olhada, né? Aí eu escutei. Esqueceu o roteiro. Mas ele não falou assim, ele falou aqui dentro. Então, naquele dia, Jesus disse, por ora me vou, mas rogarei ao Pai, e ele vos enviará. Estou até emocionado. Um novo Consolador, que vos lembrará daquilo que vos tenho ensinado, mas ensinará também coisas novas. E o que a gente tem no Espiritismo? Que o Kardec foi portador dessa mensagem. Ele foi a chave, a porta por onde... E não foi por uma pessoa. É impessoal, o Espiritismo é impessoal. Os espíritos de todos os lados do mundo trouxeram a mensagem para nós. Ele lançou as bases fortes, sólidas dessa doutrina. E nós nos apoiamos nela. Depois disso vieram as outras obras subsidiárias. Você quer ver uma coisa? Quando a gente era criança, quem é que veio do catolicismo aqui? Eu, por acaso, vim do protestantismo, mas meu pai era pastor presbiteriano, mas a imagem era a mesma. A gente imaginava o céu assim. Tinha um portão, não é isso? Não é? Aquele portão bonito. Quem era católico tinha São Pedro lá, né? E aquelas nuvens. Eu, quando era criança, eu falava assim, pensava assim, poxa, dá uma volta lá, São Pedro não está olhando, não tinha muro. Entro lá pelo outro lado. Não era isso que a gente imaginava, gente. Mas hoje a gente sabe que não é isso. Hoje a gente sabe que existe um mundo muito maior, um mundo extraordinário, que, aliás, foi de lá que nós viemos. Nós estamos aqui em provas. Alguns em expiação, mas a maioria está em provas. Então, e sabe quanto tempo levou? Ele disse mais tarde, 1800, agora eu vou dar a data que foi publicado o Livro dos Espíritos, né? Deixa eu botar meu óculos aqui, né? E foi 1870 anos depois, com a publicação do Livro dos Espíritos. E ele não falou tudo, não, ele falou a base. Ele falou a base. Quem aqui já leu Céu e Inferno? Tá forte, hein? Tá bom. Porque o Céu e Inferno é um meio desconhecido da doutrina espírita. A gente compra o Pentateuco, bota lá, mas o Céu e Inferno a gente quase não lê, né? O Evangelho já está todo roto, todo amassado, mas o Céu e Inferno está novinho, né? Obras póstumas, então, nem se fala, né? Mas, se vocês pegarem a segunda parte do Céu e Inferno, vocês vão ver as comunicações dos espíritos. Então, vocês vão ver ali espíritos muito felizes no plano espiritual, espíritos muito ignorantes, espíritos que estão sofrendo, espíritos que estão surpresos com a nova situação, mas não contam como é que é lá. Já repararam isso? Como é que é aí? Eles só dizem se estão felizes, se estão tristes, se estão isso, estão aquilo. Anos mais tarde, veio... Bom, vou falar do Brasil aqui, veio o nosso Chico com a obra Nosso Lar. E aí, isso abalou a cabeça de muita gente. Eu me lembro de espíritas, eu já era espírita na época. E quando eu li o Nosso Lar, aqui nós tínhamos a nossa querida doutora Inês, e quando eu disse para ela que eu entrei no espiritismo por causa do Nosso Lar, ela disse, você é espírita repetente. Porque muita gente, olha, lê o livro, não acredita, não é possível. Não é possível que no plano espiritual tenha trem, tenha casas. Não, lá é nuvem, né? Você tocando harpa, coisa chata, né, cara? Vocês já foram a uma audição de harpa alguma vez? Não percam tempo, eu gosto mais de jazz, é mais animado, né? A harpa é meio... Bom, mas isso é uma outra história, não tem nada a ver. Muito bem. Então, vamos voltar então para a nossa parábola. A parábola das 10 virgens é a seguinte, eu vou ler para vocês. Porque os discípulos ouviam falar no reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Como é que Jesus ia explicar o que era o reino de Deus, se nem nós aqui, depois de 1800 e tantos anos, nós ainda não sabemos direito o que é o reino de Deus? Então ele disse assim, ele falava por comparações. E ele dizia assim, palavras textuais, o reino de Deus será
Ele bota no futuro, tá? Será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nós estamos falando de costumes judaicos, tá? De 3.000 anos atrás. Né? 5 delas eram insensatas, eram tolas, não eram prudentes. E 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Tinha só aquele olhinho ali na candeia só. Só que o noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Lá pela meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-la. Era o hábito da época. Então todas as virgens acordaram e acenderam as suas candeias, mas as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E as prudentes disseram: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo lá no vendeiro, dá tempo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, a velha história do Senhor, Senhor. Tem uma outra parábola que eles falam disso, né? Abra a porta para nós. E o noivo respondeu: na verdade, não as conheço. Portanto, agora, era Jesus falando para os discípulos: vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Essa é a parábola. Eu vou explicar a parábola para vocês, porque é claro que Jesus, quando contava isso há 2.000 anos atrás, ele contava baseado em costumes daquela época, que já não são mais os de hoje. Na época, o casamento era diferente do que é hoje. Um casamento, dependendo das posses da família da noiva, podia durar 7 dias. Imaginou tu pagar um buffet desse? 7 dias, não é brincadeira não. Tinha que ter situação. Mas claro que não era todo mundo também. Né? Tinha casamentos mais simples. Né? E nos casamentos de hoje, a noiva é que se atrasa. Não é? Naquele tempo não, naquele tempo era o noivo. A noiva ficava na casa do pai, as amiguinhas geralmente eram 10 meninas, daí o 10 virgens, eram 10 meninas, que ficavam com as suas candeias, e elas faziam parte do cortejo quando o noivo chegava. Mas o noivo ficava na casa do pai. O pai é que dizia: vai, é agora. O noivo não sabia a hora. Olha só. Quando eles perguntaram lá no sermão profético, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, eu acho, 22 ou 24, é um sermão grande, tem um trecho, e ele fala, ele avisa essas coisas todas que estão acontecendo hoje. E eles perguntam assim: quando essas coisas vão acontecer, mestre? Ele dizia: não sei, nem eu, nem os anjos do Senhor, só o Pai é que sabe. Olha a correlação com essa parábola. E a página que o Pomar leu tem tudo a ver também, porque ele falou das virtudes. Vocês não acharam estranho o fato da coleguinha lá, que tinha a candeia que estava pagando, pedir um pouquinho de azeite, e ela dizia: não é egoísmo, não é, gente? Vocês não acharam, não, que era egoísmo? Gostava, não, um pouquinho do azeite? Quero saber a opinião. Está fraco, gente. O que vocês acham? Do ponto de vista, você resumiu bem. Do ponto de vista material, realmente foi egoísmo, custava, né? Chega lá, bota um pouquinho ali e tal, quebra o galho. Mas só que todas as parábolas de Jesus eram revestidas de um simbolismo. E essa candeia tem um simbolismo muito profundo. Bom, eu acabei de explicar para vocês como é que era a cerimônia daquela época. Agora, vamos ver à luz da doutrina espírita, porque o Consolador já chegou. Então, vamos pular aqui de novo e vamos falar do azeite. Muito bem. O que é o reino de Deus? Na opinião de vocês. Vamos pular essa, né? Vamos pular essa. Essa eu não vou falar, não. Essa eu vou deixar para falar depois. E não sou eu que vou falar, não. Eu vou repetir aqui, que nem um papagaio, o que me disseram, né? Mas o que são as bodas?
essa festa de casamento? O que são as bodas, na opinião de vocês? Fala-se muito em doutrina espírita atualmente, na transição do planeta Terra de provas e expiações para planeta de regeneração. Nós estamos no ápice dessa mudança. E muita gente pensa que é assim, não, amanhã nós já estamos no planeta de regeneração. Não, gente, não é assim não. O tempo de Deus é diferente do nosso. Começa que Einstein já tinha dito que o tempo é uma coisa relativa à beça. Tá? A mudança de plano de provas e expiações para regeneração começou uns 300 anos atrás e vem se desenvolvendo. Né? Muito bem. Quem é o pai? Essa é fácil, gente. Está fraco. É Deus, isso mesmo. Bom, mas essa é facílima, né? Quem é o pai? O pai, Jesus se referia sempre a ele, né? Então, olha só, no sermão profético, exatamente, Mateus 24, os discípulos perguntam, quando serão essas coisas? Ele disse, só o pai que está sabendo. O noivo, quem é o noivo? Essa também é fácil. Ah, gostei de ouvir. E essas virgens, quem são elas? Nós estamos destrinchando, tá? Com a linguagem de hoje. Quem são essas virgens? Essas virgens somos nós, meus irmãos. É a humanidade. Somos todos nós, cada um de nós representa na parábola essas virgens que estão ali aguardando o noivo. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Mas tem uns que são prudentes, tem outros que não. Tem uns que se preocupam, tem outros que não estão nem aí. Até a hora que o cortejo chega. Aí, bem. Muito bem. Então, é o pai do noivo que determina o momento. Por isso é que só o pai é que sabe. Então o noivo demanda a casa da noiva. Fecha a porta e só entra aqueles que têm a sua candeia acesa. A candeia é a fé. É aquela fé que você tem de fazer o teu melhor, de cumprir com o teu dever. Olha que isso é uma coisa difícil. Todos nós sabemos o que temos que fazer. Tinha um pensador americano, Ralph Waldo Emerson, quem já ouviu falar nele? Ele tem livros muito bons e tem citações fantásticas. Uma delas que eu gosto muito, ele diz assim, precisamos de alguém que nos obrigue a fazer aquilo que nós já sabemos. Nós já sabemos, tem que ter alguém para obrigar a gente a fazer. Não é, meu irmão? Pois é. Esses somos nós que não botamos o azeite na candeia. E aí o noivo chega. E naquele momento, né? Naquele momento, meu amigo, porque olha só, quando os portões se fecharem, os sem azeite serão excluídos do festim das bodas. Tenho que lembrar vocês que daquela outra parábola, lembra da parábola do festim das bodas? Que o sujeito não estava com a veste nupcial. E aí o senhor, né, da festa chega e diz, por que você não está com a túnica nupcial? Chamou os seus servos e diz, atai-o e jogai-o nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Está falando do quê, gente? Está falando de expurgo planetário. Está ali na nossa biblioteca, Exilados de Capela, que conta esse drama que vai acontecer outra vez conosco e acontece por esse universo afora, porque o universo ele é comparado a uma escola, uma universidade. O universo é uma universidade. A sala de aula, a Terra, por exemplo, é uma das salas de aula. É uma das salas. Nós somos os alunos. Quem aqui que é professor? Levanta o dedo, só para me ter uma ideia, que eu vou me dirigir a vocês agora. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E temos uma universidade aqui. Não é? Eu vou me dirigir a vocês. Lá pelo mês de outubro, vocês já sabem quem vai passar, não sabe? Não é? Você está acompanhando aquela turma, tu está vendo o andamento da carruagem. Em outubro, tu já sabe quem vai passar. É aquele cara que estuda, que está sempre ali direitinho. As notas dele são ótimas. Esse cara vai passar. Aliás, de repente, até já passou.
né? Porque já tem média e tal, papapá. E vocês já sabem quem não vai passar, não é isso? Não é verdade? É aquele que vadiou, mas vadiou o ano inteiro, não queria saber de estudar, fazer dever, fazer bagunça até. Mas você dá a prova para ele fazer também, não dá? Todo mundo vai sentar na carteira e vai fazer a sua provinha. Ah, não, você que não estudou, você não vai fazer a prova, você já está reprovado. Não, não é assim que Deus, não é assim que Jesus, que é o nosso mestre, o nosso professor, faz. Ele vai dar a prova para todo mundo. E nós estamos em provas agora. Por isso é que ele disse, vigiai, porque nós ainda temos muitas máculas. Nós temos muitos defeitos ainda, gente. Tem muitos defeitos. Temos virtudes, por exemplo, o Flamengo ganhou hoje. Né? Gente, uma vez eu estava fazendo uma pregação numa igreja. Eu vou chegar lá. Aí nós estamos falando sobre a parábola do bom samaritano. Eu estava tentando explicar o que era um samaritano. Era uma pessoa assim, que não era muito bem considerada e tal. Aí eu caí na arneira e disse, é um vascaíno. Rapaz, eu nunca mais faço isso. Quer dizer, eu acabei de fazer agora, né? Mas, mas então, gente, o que vai acontecer é isso. Vou ler para vocês. Quem é que sabe aqui a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe. Que é Deus? Responda. Gente, pelo amor de Deus. A inteligência suprema, já decola. Causa. Isso, muito bem, uma salva de palmas. A última. Quero saber a última. Pois é, por isso é que eu escrevi aqui, porque nem eu sei lá. Porque o Espírito São Luís escreveu quase que um livro. E a pergunta é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta que todos nós fazemos. Diz assim, mais ou menos assim. Questão 1019. Ele podia fazer mais uma, né? Só para arredondar para 1020. 1019. E pergunta assim: o reinado do bem se implantará algum dia sobre a Terra? E ele responde assim. Eu não vou botar o texto todo, porque é muito grande, mas vocês vão lá ver. Interessante. Eu vou colocar aquilo que nos interessa aqui agora. Predita foi a transformação da humanidade e vos avizinhais do momento em que se dará. Mais adiante, essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos. Serão excluídos. E ele diz assim mais adiante: irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, trabalhando pelos seus irmãos mais atrasados. Então vocês vejam que não é castigo, gente. Vamos voltar ao exemplo da escola. E eu vou me colocar nesse exemplo. Primeiro ano científico, eu sempre fui bom em matemática dessa. Sempre adorei matemática. Mas quando eu fui para o segundo ano, eu me tornei um vadio. Eu só queria saber de namorar, de festa. Eu andava com uma bolsa aqui, que era uma bolsa de malote de banco, mas que cabia os LPs certinhos. Então, para onde eu ia, a gente fazia baile, fazia festa. Aí o noivo chegou. Quando o noivo chegou, que botou a prova aqui, eu fui reprovado. Fui reprovado e, obviamente, que não prossegui com aquela turma. É o que vai acontecer com esses espíritos. Eles foram reprovados, mas foram condenados ao inferno, às chamas eternas. Não, eu vou para uma outra turma, igual eu fui. E foi muito bom, porque, olha, eu dei aula para os meus colegas. Eu criei um problema com uma professora de química por causa disso. Os ácidos do fósforo são 6, é difícil. E ninguém aprendia aquele troço. Aí eu expliquei para ele, e justo na hora que ela estava entrando na sala, Bruno, já criou uma quisila comigo. Já ficou com raiva de mim. Mas conheci a minha atual esposa. Vamos fazer ano que vem 50 anos de casado. Já faz essa brincadeira, né? Boda de criptonita.
Pois é, gente. Então, o que vai acontecer com esses espíritos, aconteceu conosco também. Tem um espírita, ele aparece muito na internet, eu vou citar ele, mas em algumas casas espíritas tem alguma restrição com ele, que é o Geraldinho. Não sei se vocês já ouviram falar. E o Geraldinho conversava muito com o Chico. Conforme eu converso com vocês aqui, cheguei aqui antes da palestra, a gente já começou a bater um papo antes, né? E o Chico revelou a ele o seguinte, que eles eram exilados. E eu acho que uma boa parte da gente veio de lá, gente. Éramos exilados. Assim como eu fui exilado. Saí até de colégio, troquei de colégio para não cair no risco de cair com o mesmo professor. Aí, safado, tá aqui de novo, né? Aí troquei de colégio. E fiz uma nova vida ali. Fiz uma nova vida, concluí o curso, comecei a namorar a filha do português, casei com ela, e não acreditava muito em mim, não. Um cara meio cabeludo, esse cara entrou aqui agora. Né? Mas no final das contas deu tudo certo. Né? É o que vai acontecer com a Terra. Mas vocês gostariam de prosseguir com essa turma? Eu quero ouvir. Sim, tá, depende. Bom, esse depende é interessante. E quem falou depende? Tá, depende do quê? Eu acho que isso que ela falou aí é o que todos nós gostaríamos de perguntar. O que a gente tem que fazer, afinal de contas, para ansiar, aspirar, prosseguir? Fazer o bem, é simples assim, né? Não, vamos falar um pouco disso, gente? Vamos falar um pouquinho disso. Até nós estávamos na quarta-feira passada, você estava lá. Nós falamos sobre bons, deixa eu até botar aqui, sobre bons sentimentos, boas atitudes e boas práticas. Nós temos que ter bons sentimentos. Por exemplo, aqui eu sei que ninguém faz fofoca. Isso é ponto pacífico. Ninguém fala mal de ninguém aqui e nem pensa. Porque se você pensou, já era. Já era. Nós estamos cercados de testemunhas aqui e eles ouvem o que a gente pensa. A gente devia ter até vergonha, que tem hora que a gente está pensando cada coisa. Deus me livre. No trânsito, então, meu amigo, pelo amor de Deus, o trânsito é uma prova. Ali você Mr. Hyde, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Você muda de uma hora para outra. Né? Então, as boas atitudes é a primeira coisa que a gente tem que ter, gente. Nós temos que nos policiar. Né? Quando você fala um palavrão, claro que se você está andando na rua e dá uma topada e pega naquele calinho, você não vai ser, ai meu Deus. Não, às vezes sai, né? Sai. Mas aí você... Porque é um mau pensamento, é uma má prática. Não é uma boa prática. E, sobretudo, se tem uma criança por perto, vai ver, vai aprender. Hoje fala-se muito nas casas espíritas que os jovens não veem mais a espiritualidade, que as casas espíritas não tem mais evangelização. De fato, uma grande percentual de casas espíritas não tem mais evangelização infantil. E quem tem que levar as crianças para a evangelização infantil, em princípio, são os pais, gente, somos nós. Temos que evangelizar os nossos filhos. É fazer o culto do lar em casa. É trazer Jesus para a tua casa. Quem é que faz o culto do lar aqui? Ó, quase todo mundo. Você não, né? Não faz, não? Então depois eu vou falar contigo. Eu vou te dar umas dicas. Coisa boa. Não, é coisa boa. É coisa boa, porque, olha, quando você faz o culto do evangelho na tua casa, você, vamos dizer assim, poeticamente falando, você está chamando Jesus. E ele pode estar ali pessoalmente. É que a gente não faz ideia do que é uma ubiquidade, né? Ele se espalha. O pensamento dele envolve o planeta, envolve cada ser. Mas estão também ali os nossos amados que nos antecederam, estão ali os nossos mentores, estão ali espíritos em evolução que são levados. Diz, ó, vem comigo que você vai assistir um negócio que você vai gostar. Você está precisando. Senta aí.
Aquela tua sala, que é pequena às vezes, né? Às vezes é um apartamento pequeno, tem um sofazinho, tu não faz a ideia do tamanho daquilo no plano espiritual, é enorme. E está cheio de pessoas ouvindo o culto, ouvindo o evangelho. Então é muito importante que a gente cultue isso. E, sobretudo, ensinando as crianças. Você quer ver? Coisas simples. Você está com teu filho. Tem um sinal de trânsito ali. Ah, mas eu vou atravessar aqui. E atravessa com a criança. A criança está aprendendo, gente, a atravessar a rua em qualquer lugar. Eu gosto de viajar, não gosto de falar essas troças não, porque fica tirando onda, pô, esse cara está tirando onda. Eu tive uma vez em Frankfurt, e era um domingo, Pomar, era um domingo, uma avenida que se perdia de vista lá. Aí vem um bando de garotos de bicicleta. Aí pararam, apertaram o botão do sinal, esperaram o sinal abrir, e aí então eles atravessaram. Pô, mas não vinha ninguém. Não interessa, é disciplina. É o hábito de fazer certo. Alguém ensinou eles a fazer daquele jeito. Você quer ver outra? Uma amiga minha, inclusive, morreu atropelada. A Simone morreu atropelada. Aquela velha história, sinal de pedestre. Você vai atravessar quando o bonequinho estiver verde. As pessoas já estão aqui, ó, no meio da rua quase. Aí aconteceu que uma moto deu uma fechada num carro e o carro desviou, pegou a Simone. E a Simone morreu. Se ela tivesse na calçada, ela estava aqui com a gente. Mas as crianças que estão ali, elas aprendem com você. Se você em casa tem o hábito de gritar, de falar bobagem, de falar palavrão, de brigar com as esposas e os esposos, a criança está vendo isso. A criança está vendo. Nós somos professores, nós somos mestres em tamanho menor. Nosso mestre Jesus é o mestre por excelência, mas todos nós somos mestres. Quando a gente fala em cumprimento do dever, é o dever de nós passarmos o melhor de nós. Você não pode dar o azeite teu. Alexandre, esse azeite é uma conquista tua. Você sabe o que é esse azeite? Mas eu vou ser mais específico. O azeite são virtudes. Você conquista essas virtudes. Você é um homem bom. Não, então eu vou fazer o seguinte, ele não é muito bom, então eu vou tirar um pouco da bondade que eu tenho e vou dar para ele, a não ser mais ou menos bom. Né? Não, é assim? Não é assim, gente. Pois é, somos nós. O azeite são essas virtudes inalienáveis, intransferíveis. É teu, é uma conquista. Por isso você vai entrar na boda, porque você já conquistou aquilo que era necessário para que as portas se fechassem e você fizesse parte daquela felicidade. Ah, olha que coisa espetacular, gente. Quer ver outra coisa? Generosidade. Eu tinha um amigo meu que ele dizia que é mais importante você ser generoso do que estar certo. Porque às vezes você está certo, tu briga, tu discute aquele troço todo, mas tu sente que aquele cara ele não tá no nível de entender aquilo. Então seja generosa, seja generosa. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá? Ele vai entender mais tarde. Quando uma vez eu estava aqui no Centro Espírita aqui perto, ali no nosso lar, ali dobrando ali, tem um outro centro. Eu fui lá assistir até uma palestra do Alexandre. E estava se falando sobre amar os inimigos. Amar os bandidos, amar aquele troço todo. Não sei se foi você ou se foi Caetano. Aí, quando eu saí, estava na biblioteca esperando abrir, porque eu queria comprar um livro, uma menina. Digo menina porque, poxa, eu estou com 70 e tantos anos. Aquela garota devia ter uns 30. Quer dizer, ela não devia nem se considerar criança, mas, para mim, é filha, ou neta até. Aí ela chegou e falou, tem um troço que eu não entendi. Eu falei, estou em serviço. É o serviço de Deus. Você está em serviço naquele momento. Quando alguém chega e diz, eu não entendi uma coisa. Como é que eu posso amar um bandido terrível? Aí deu até um exemplo do nazismo, falou. Eu disse assim, filha, olha só. Você já leu o Livro dos Espíritos? Né? Não. Se você ler, você vai ver que amar os inimigos é um leque de cores e tem uma amplitude imensa.
Você não ama um bandido como você amaria uma pessoa querida, que você abraça como irmão, como irmã. Não, não é a mesma coisa. As energias, elas se repelem. Amar o seu inimigo é não desejar que aquele desgraçado ele vai sofrer. Sabe isso que é comum na gente? Desejar o mal, do mal. Ele já está com o mal. Pode deixar que aquele mal vai tratar dele. Ora, pelo infeliz que ainda não conhece o nosso mestre, que ainda não conhece Jesus. Já ouviu falar? Eles conhecem sim. Conhecem e temem, mas não seguem. Eles não acreditam que aquilo ali seja bom. Então ele sofre. E sofre até que um dia uma luz se abre na mente dele. Quem leu o Nosso Lar, lembra do André Luiz, estava lá mergulhado, ele sofreu, sofreu, sofreu. E olha que ele não era mal, não. Ele era malzinho, mas não era. Ele precisou sofrer até que ele se deu conta que não é possível. Tem que ter um senhor da vida aqui. E orou naquele dia, naquele momento. Se abriu um novo horizonte para ele. Vai acontecer com esses bandidos, com essa gente má. Você está olhando para futuros anjos, futuros co-criadores junto ao Cristo. Ah, não acredito, ele é bandido, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Não, ele vai chegar lá. Você não sabe quem você foi. Ah, pois é, eu acho gozado. Tem pessoas que vão esses médicos, né, para fazer regressão de memória, aquela coisa toda, para saber que faraó que ele foi, né? Qual o grande general que ele foi. Olha, gente, é melhor deixar esse véu cobrindo. Nós tínhamos aqui perto uma espírita, que ela já desencarnou há muito tempo, morava ali na Paulo Lócio. Paulo Lócio ou Jorge Lócio? Não sei, aquela outra rua. Jorge Lócio. Você conheceu Dona Zezé? Dona Maria José? Morava na esquina. Era uma médium extraordinária. Ela foi a nossa mentora do nosso grupo, e acabou se desenvolvendo um grupo mediúnico muito bacaninha, né? E ela entrou num transe lá num dia, que a gente estava no culto do lar, ela falou um negócio a meu respeito. Cara, eu fiquei uns 2 dias sem dormir direito. Porque eu já tinha recebido uma psicografia na reunião mediúnica. E quem aqui já participou de uma reunião mediúnica? De repente eu estou falando de coisas aqui, quase todo mundo aqui já participou, né? Então eu não tenho mediunidade, eu tenho assim, eu escuto. Eu escuto muito, eu escuto cada coisa, né? E nesse dia a reunião estava terminando, aí uma das médiuns disse assim: Ricardo, que é o meu primeiro nome, se prepara porque está vindo aí um batalhão. Eu imaginei, bom, está vindo um monte de gente, né? Um batalhão. Não era um batalhão. Não era um monte de gente, era o meu batalhão. Era o meu batalhão. Depois, a Magalene, que você conheceu, ela descreveu os uniformes. Falou até qual era a minha patente. Não era grande coisa, não, era sargento. E depois veio uma psicografia muito bonita, dizendo que esse grupo era a nossa tropa, que marchava sem parar, há décadas, guiadas por um espírito muito magnetizador que fazia eles permanecer naquele estado. E depois, ouvindo vocês, abriu a luz. E no final ele me disse um troço que me emocionou muito. Vejo com felicidade que na carne tu progride. Desculpe. Estou tentando dar um sorriso aqui. E terminou dizendo assim: um forte abraço do teu amigo de milênios e milênios, Humberto. O nome dele era Humberto. Cara, isso aí, eu não quero levantar mais véu nenhum. Não quero mais saber que faraó que eu fui, que coisa nenhuma. Eu quero olhar para frente. Não interessa. Jesus conhece o coração de cada um aqui. Eu tinha um amigo meu, eu sempre gostei de matemática, mas esse meu amigo não gostava de matemática, ele dizia assim: Deus não conhece pelo nome, conhece pelo número. Você tem um número de série. Então ele me conhece. E ele sabe que eu amo, ele sabe que vocês todos amam a Deus. Todos vocês, sem exceção. Claro que tem uma gradação. Uns entendem Deus de uma forma, outros entendem de outra, mas amar a Deus é amar teu próximo. Está lá no Evangelho de João. Aquele que
Eu vou usar palavras mais modernas. Aquele que odeia o seu próximo e diz que ama a Deus, mente. Porque como ele pode amar quem ele não vê se ele odeia quem ele está vendo? Coisa não é por aí. Então nós temos que ter esse cuidado, ser generoso, seja generoso com aquele que erra, com aquele... É muito importante isso. Paz, estado de equilíbrio, harmonia, ausência. Olha, quase todo mundo aqui é casado, né? E tem momentos que sai fagulha, né? Sai fagulha, tem momento que sai. Tá? Procura, opta pela paz. Opta por aquele que está mais equilibrado, que está sacando que aquilo tem alguma coisa errada. Depois, outro dia aconteceu um troço, rapaz, por causa de chocolate. Tu acredita, rapaz? Por causa de chocolate. Eu não posso comer chocolate que vocês comem, porque eu controlo o meu açúcar, né? Mas tinha um galac que estava me chamando pelo nome. Aí, muito gostoso, né? Aí eu comi 2 pedacinhos, o galac era dela, né? Aí, ih, rapaz, tu precisava ver. Falou, eu... Posição de sentido. 5 dedos na costura. Sincero. Aí passou. Eu fui lá pro quarto, tava friozinho, deitei. Passou umas horas. Deu um beijinho. Aí eu falei, bom, estamos em paz. Tem que buscar a paz, gente. Sempre, sempre buscar a paz. Porque, olha, nós estamos cansados de guerra. Cansados de guerra. Você vê, ainda existem senhores da guerra matando pessoas, destruindo cidades, destruindo vidas. Tu acha que eles estão com azeite na candeia deles? Não estão. Nem lá no vendeiro eles foram comprar. Quer dizer, na hora que fechar a porta, meu Deus, aí vão ser lançados as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas nós aqui, graças a Deus, não, né? Nós não. Nós estamos bem, nós estamos, né? Somos amigos de Deus. Agora, eu vou falar para vocês na maior conquista da humanidade. Eu estou olhando o relógio ali, tem que ir dosando, né? A maior conquista da humanidade. Não é a cura do câncer, não. Não é a viagem intergaláctica, não, nada disso. A maior conquista da humanidade vai ser o perdão. Coisa simples, né? Perdão. Perdoar. Limpar o pó das tuas sandálias e seguir. O mal dele é dele. Esquece. Deixa para lá, segue em frente. Você tem uma senda linda, maravilhosa, luminosa pela frente. Te chamando pelo nome. Igual aquele galá que me chamou. Tá? Vai, segue. Permanece no serviço do Pai. O meu pai era pastor presbiteriano. Ele era o vice-moderador. Vice-moderador é o pastor substituto. Meu pai era, quando o Domício era um pregador, rapaz. Tinha gente que via de outras igrejas para ouvir o Domício falar, porque ele falava muito bem. Mas quando o Domício estava viajando, era meu pai. E meu pai não tinha bem o dom da palavra, mas escrevia bem a beça. Roubei muitos sermões dele. Que ele escrevia aquilo depois que ele falava. Né? Ih, rapaz, tu sabe que eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu olhar de novo. A maior conquista da humanidade é o perdão. Porque vocês já imaginaram se o povo árabe e o povo judeu resolvem confraternizar? Porque hoje eles já não sabem mais quem é o culpado e quem não é o culpado. Quem fez o mal, quem não fez. Porque esse aqui fez, bateu, o outro foi, se vingou, aquele se vinga, passa 200, 500 anos, tu não sabe mais quem é o culpado aí. É um ódio que você não entende. Tu não sabe por quê. Perdoa. Limpa o pó das tuas sandálias, segue, vai embora. Deixa ele. Nós temos um lindo caminho pela frente, gente. E o futuro que nos aguarda é uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular. Imagina que você vai sair daqui agora. Você vai ficar até mais tarde, você vai ficar até uma meia-noite, mais ou menos. Tem muita coisa aqui para falar, para fazer, mas você vai sair tarde. Sem medo. Sem medo. Qualquer pessoa que vier vai dizer assim, boa noite. Olha que bacana.
Vai ser assim o mundo do futuro. As doenças, aos poucos, vão desaparecendo. O mal vai desaparecer, mas não é assim também, ó. Não é assim não, gente. O mundo de regeneração, como diz o Livro dos Espíritos, é um momento, é um mundo onde você descansa, onde você se reequilibra. Vocês já viram torcida de futebol? Você vê gente ali que não grita, que não... mas no meio daquela gente toda tem 2 ou 3 ali que fomentam aquele troço. E aí muitos se deixam levar. Não são maus, mas se deixam levar. Não vão se deixar mais levar, porque esses maus vão ser retirados. Espíritos bons, como disse o Espírito São Luís, os substituirão e serão os nossos professores. Virão trazer música de qualidade, ciência de qualidade, literatura de qualidade, e influencia. Nós tínhamos um amigo lá na usina nuclear de Angra 1, que ele era, sabe aquele peão brabo? Peão brabo. Falava palavrão, tá tudo com ele na grosseria. Porque era ele, era o jeito dele. Aí nós fomos trabalhar, eu e o Willard. O Willard ele era do cerimonial da Rainha Elizabeth. Sabe aquele cara fino, cara? Em 2 anos, isso foi o próprio José Nilton, que Deus o tenha, está no plano espiritual, disse assim, olha, convivendo com vocês eu mudei. E muda, gente. Muda, porque você dá o exemplo, a pessoa segue. O exemplo arrasta. As palavras influenciam, eu estou aqui falando com vocês, tá? Mas os exemplos arrastam. As pessoas vê fazer, se sentem, me falta o termo agora, motivados, o termo é esse, motivados a fazer também. E é o que vai acontecer nesse mundo de regeneração. Ao longo dos próximos milênios, aí tem gente que diz, puxa, milênio, vai demorar tanto. Gente, nós estamos aqui há bilhões de anos. Só nesse planeta aqui, não sei se a gente veio desse planeta, nasceu aqui, mas olha, isso está em evolução em 2 mundos. Só no mineral o espírito leva a criar consciência. Bilhões de anos. No mineral, só no movimento. Aí ele começa, as primeiras bactérias, os primeiros seres muito simples, ali começa a consciência. E vão evoluindo, até chegar no ser humano. Quando você começa a entrar nos pródromos do livre-arbítrio, você começa a deixar de se conduzir pelo arbítrio, pelo instinto, e paulatinamente você vai crescendo o teu livre-arbítrio. Então, gente, para que essa pressa? Daqui a uns... Vamos chutar um número aí? Uns 5.000 anos. É muita coisa, né? Tá bom. Eu acho que 5.000 tá bom. Né? Olha, só para sair da adolescência para a idade madura, nós levamos 2.000. Né? De Jesus para cá, 5.000 tá bom. Vai ser mundo feliz. Já pensou, menina? Você num mundo feliz, você está a um passo de ser espírito puro. Quer dizer, mais alguns milênios, né? Mas você vai chegar lá. Gente, antes de terminar, porque está faltando 7 minutos, eu vou ler aqui, olha. Isso é importante. A evolução das humanidades se dá em ciclos. Nós estamos terminando um ciclo e começando outro. Estamos no limiar de um desses grandes ciclos. Virtudes são inalienáveis e intransferíveis. Quem me dera se eu pudesse passar todas as minhas virtudes para o meu filho. Eu ia lá para o umbral tranquilo. Eu ia ficar com tudo de bom que eu aprendi, mas não posso. É meu, é dele. Eu posso exemplificar, quando muito. Você, entretanto, não pode transferir tua luz, ela é tua. Deixa brilhar a tua luz. Isso está no Evangelho de Mateus. Eu adoro Mateus. Mateus fala com a gente. Deixai brilhar a vossa luz, para que, vendo-a, louvem a Deus e imitem você. Faz igual. Né? E para terminar, isso aqui é importante. É necessário estar preparado com o azeite das virtudes. Porque o reino de Deus, lembra que eu não perguntei, mas não quis falar naquela hora. O reino de Deus está dentro de nós, gente. Não adianta você querer procurar o reino de Deus, olhar para o céu. Não. O James Webb está lá no meio do espaço e ainda não descobriu o reino de Deus, ele descobriu um monte de galáxias lá no...
O reino de Deus está dentro de nós. E Jesus nos advertiu: o reino de Deus não virá com expressões materiais. Não vai vir. Você acha, tem muita gente que ainda acredita que ele vai vir numa nuvem, nas trombetas, ele vai... Não, ele não vai vir desse jeito, gente. O reino de Deus vai vir assim, conforme a parábola das 10 virgens. Deixa eu até passar aqui, né? Tem mais alguma imagem? Olha que bonita. Eles somos nós, né? Olhando para o futuro. Isso aqui somos nós, fazendo o nosso melhor. E esse é o nosso mestre. Eu gosto de terminar com essa imagem, que eu acho tão bacana, andando ali na beira do lago. Meus queridos, muita paz a todos vocês. Espero ter sido assim esclarecedor, espero ter atingido, espero não ter maçado vocês, né, com tanto palavrão. Jesus abençoe todos vocês, vos guie e vos mantenha no serviço dele. Obrigado. Está ao teu lado aí. Amigos, boa noite para quem ainda não falei. Ricardo, muito obrigado aí pelas reflexões e, sobretudo, reflexões de esperança, né, de coisas que estão por vir para a gente, né, que sempre renova a gente, né, sempre uma mensagem alegre, ao mesmo tempo uma mensagem de que o futuro já está chegando, né? A má notícia é que são alguns milênios, né? Mas também não se pode querer tudo, né, Ricardo? Pelo menos a gente já sabe que vem aí, quer dizer, já é alguma coisa, né? Agora é só esperar alguns milênios ali. Amigos, vamos então passar os nossos... Caramba, tem que desligar esse negócio. Se alguém dormiu, eu posso garantir que agora acordou. Não tem dúvida, não. Brincando, ninguém dormiu, com certeza. A palestra muito boa, muito alegre aí para a gente. Bom, a Márcia me passou alguns avisos, né? Primeiro é da turma ESG, né, que a gente está chamando de turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, turma 15, né, que vai começar no dia 4 de agosto. Né? Então, eles que desejarem, é uma turma à tarde, né? A primeira turma que a gente vai ter de estudo à tarde aqui, às 15h30, né? Já uma nova tendência nossa, né? Já que a gente sempre fez o EJA à noite. Né? O outro aviso é dos momentos com Jesus, né? Nós vamos abrir as inscrições, então, no dia 1º de agosto, né? Antiga Jornada de Estudos Espíritas aí de Teresópolis, né? Hoje, o Momentos com Jesus aí em 2026, esse ano, nós vamos estudar 2 temas, né? O Renascer de Nicodemos, de manhã, e Jesus forja Pedro para o futuro. Isso ocorrerá num domingo, dia 20 de setembro. Né? Então, é um evento que a gente faz em 4 polos, né? No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e estamos nos preparando aí arduamente, estudando aí bastante ali. O outro aviso é da Natasha McKenna, né? Ela virá aqui a Teresópolis mais uma vez, né? Para quem não conhece, uma cantora lírica, né? Espírita, então ela sempre nos brinda aí com diversas músicas religiosas, né? E ela deve falar então na Casa de Portugal no dia 7 de agosto às 20 horas, né? Então é um evento onde parte, né, do lucro então será revertido para as casas espíritas aqui de Teresópolis. E o Alexandre me passou aqui também, né? Quer dizer, uma das casas irmãs nossa, Sociedade Espírita Amor e Caridade, né, o SEAC, está fazendo 22 anos e vai ter um chá de aniversário no domingo, dia 12 de julho de 2026, às 17 horas. Então, aqueles que desejarem, tem uma contribuição, né, que é a forma deles arrecadarem também fundos. Quem desejar, pode aí nos procurar a secretaria aí, que a gente tem os convites ali também para fazer. Ok? Pessoal, né? E
E a pergunta que não quer calar, obrigado, muito obrigado. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Ah, como vão? Tudo bem? Então, deixa eu pegar o nome de vocês. Maria Eduarda e Gabriela, né? Ah, sejam muito bem-vindos. Vi vocês chegando ali, né? Então, sejam muito bem-vindos, espero que tenham gostado. Querendo também alguma informação sobre a casa, é sempre um prazer para nós aí poder ajudar a esclarecer, tá bom? Mais alguém ali? Aqui, Deise. Bom, amigos, então vamos encerrando essa primeira parte aí dos trabalhos, né, com a nossa oração, e a gente poder então passar para o trabalho de passe. Lembrando, o trabalho de passe não é obrigatório, aqueles que desejarem, aguarde aí que nós chamaremos, né? Alexandre, você que foi citado hoje ali, que fazendo estudo, por favor, vem aqui então, faz a nossa prece ali. Nosso amigo de longa data, viu, Ricardo? Amigo de longa data, inclusive de empresa também, de trabalho. Vamos lá, Alexandre. Tá bom. Fechar nossos olhos nesse momento, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, a toda espiritualidade e luz, aos mentores da casa e ao anjo de guarda de cada um de nós. Rogando ao Pai melhores tempos, melhores dias, melhores reflexões, pensamentos e ações. Que nós possamos, conforme nosso querido Lande nos trouxe hoje, termos esperança de um mundo melhor, de um mundo onde haja mais bondade, mais paz, mais perdão. E que para que isso aconteça, cada um faça a parte que lhe cabe. Cada um faça um pouco. Seja um grão de areia nessa praia imensa, desse planeta que vai se tornar um mundo de regeneração daqui a pouco. E que nós possamos acompanhar essa mudança da Terra. Então, Senhor, guie nossos caminhos, clareie nossos pensamentos, pavimente nossas ideias, nossas ações, para que possamos ser instrumentos de Ti. Que assim seja. Graças a Deus.